Então, irmãos, existem tipos de orações. Eu não sei como é a sua vida de oração. Quem aqui gosta de orar? Amém. Glória a Deus. E nós conhecemos alguns tipos de orações. E são vários, não tem como em uma ministração, que às vezes eu até me excedo um pouquinho no horário. Pouquinho, viu? Para vocês não já ficar olhando aí no relógio, pedindo a Deus para terminar logo. Mas existem alguns tipos de orações que nós aprendemos no Rema. E um dos tipos de oração que eu quero trazer nessa noite para nós é um dos que eu mais gosto. Eu sei que existe a oração da fé, que é aquela que nós jamais conseguiremos orar sem a oração da fé como base das nossas orações. Amém? Existe a oração unissona, que é aquela oração que todos estamos orando ao mesmo tempo em prol de algo específico. Existe a oração de concordância e as demais. E com base em tipos de oração, hoje eu quero compartilhar com vocês que amam orar. Sabe, irmãos, eu espero que não seja somente alguns, mas que 100% de todos que estão aqui nessa noite ame a sua vida de oração. Irmãos, antes de continuar, o som do microfone está chegando muito bom para vocês? Até quem está lá atrás, está ótimo? Ok. E se você tem prazer e alegria, se é uma das coisas que eu espero, irmãos, a oração, ela precisa fazer parte da minha e da sua vida, tanto quanto o ar que você respira. Você está respirando bem, graças a Deus, louvado seja Deus. Pronto, a mesma necessidade que você tem de sobreviver, de respirar para estar vivo, a necessidade que o nosso corpo tem de respirar, de termos o oxigênio no nosso corpo para benefício dele, da mesma forma é a necessidade que nós temos de orar. Irmãos, crente sem oração não dá certo. Precisamos ter uma vida de oração. A palavra de Deus nos diz, eu não quero me deter muito nesse aspecto, porque nós vamos falar sobre os inimigos das nossas orações. Sabe, irmãos, todo mundo na terra, às vezes a gente tem pessoas que nos amam, tem pessoas que nos olham meio assim, todo mundo tem amigos, tem pessoas que amam, até a oração tem amigos e tem inimigos, que eu vou trazer algumas coisas para que nós possamos ficar familiarizados com situações, com comportamentos, com decisões, irmãos, que podem atrapalhar a nossa vida de oração. Mas aquele irmão, aquela irmã que gosta de orar, uma das coisas que nós precisamos colocar como um planejamento do nosso dia a dia e deixar isso como um excelente hábito, são horários para que nós possamos orar. Eu não sei como é a sua vida de oração. Alguns, com base na oração sem cessar, não oram. Por quê? Porque sempre usa a justificativa de que eu estou orando em todo o tempo. Irmãos, mas o certo e é maravilhoso, estarmos num lugar de segurança, estarmos num lugar de conforto, estarmos num lugar de resposta, estarmos num lugar onde Deus fala conosco, estarmos em um lugar de solução, estarmos em um lugar onde Deus nos mostra o futuro, Deus faz milagre na nossa vida e na vida do próximo, é estarmos em nossos momentos de oração, que eles sejam frequentes no nosso dia a dia. Eu não sei como é a sua vida de oração, mas existem aqueles que dizem assim, eu tenho o meu devocional. Ok, graças a Deus, ora só de manhã. Existem aqueles que dizem, não, eu sempre oro antes de dormir. A oração antes de dormir, na maioria das vezes, ela é assim, Pai, obrigado por esse dia, amém e tchau. Porque ela é a oração mais rápida que tem. Porque ela te pegou, ou seja, você se pegou fazendo essa oração, quando o seu corpo já está dizendo, vamos descansar.
Então fica aquela oração curta, fica aquela oração metódica e fica aquela oração onde não se gera prazer em tê-la. Eu quero estimular você, Igreja de Jesus Cristo, a ter hábitos de oração. Existem pessoas que desejam avivamentos. Essa pessoa está certa ou errada? Certíssima. Graças a Deus. Existem pessoas que declaram avivamento, existem pessoas que chamam a existência avivamento, e eu concordo. Amém? Você também, amém? Nós concordamos. Só que aquele que crê, que declara, que deseja avivamento, o avivamento ele começa na pessoa que mais deseja. Para que depois ele venha incendiando outros, afogueando outros com o poder do Espírito de Deus. E começa naquela pessoa que deseja. Às vezes deseja, mas deseja que comece na igreja por um todo. Só que o avivamento começa, irmãos, aonde começa o fogo. Aonde começa aquela fogueirinha, que ela começa pequena. Mas toda fogueira, para que ela comece a ficar grande, com muitas brasas, com muito fogo, muito quente, muito grande, precisamos começar com um fogo pequenininho, certo? Amém? Ok. Por exemplo, tem gente que já quer viver uma vida de milagres o tempo inteiro. Tem gente que já quer viver os milagres que acontecem através da vida de Benny Hinn. Tem gente que já olha para a vida de John Wesley e diz, é isso que eu vou viver. Tem gente que olha para a vida de Kenneth Hagin e diz, é desse jeito, oh glória. Tem gente que olha para a vida de Kathryn Kuhlman, que é uma mulher espetacular, que já foi para o céu, mas era aquela mulher que quando entrava em um ambiente, todas as pessoas que estivessem presentes, todas sentiam a presença da unção. E muitos caíam na cozinha, nos quartos de hotéis, aonde as pessoas estivessem, em um ambiente onde Kathryn Kuhlman chegasse, a unção se manifestava com cura, milagres, e pessoas eram cheias do Espírito Santo, e muitos nem ao menos conseguiam ficar de pé por conta da presença de Deus naquele lugar. Glória a Deus, amém? Aí a gente olha, a gente diz, eita, né? Oh, eu quero isso para a minha vida. E nós podemos ter isso. Olha, eu não sei como Deus escolheu você para trabalhar, eu não sei como Deus quer disponibilizar a medida de unção sobre sua vida, eu não sei. Cada um é cada um, a unção vem de forma específica sobre a vida de cada um de nós. É errado desejarmos? Não, mas o correto é, quem deseja ter uma vida bem-sucedida de oração, quem deseja viver milagres, quem deseja estar vendo coisas extraordinárias acontecendo, o primeiro passo é começar. Amém? E começar como? Da forma correta. Que é você ter um dia, um momento na sua vida, onde você escolhe e diz, esse momento é meu e do Senhor. E isso você vai começando a gerar, a construir a sua intimidade com Deus. Às vezes existem pessoas que elas desejam tantas coisas, mas elas oram tão pouco. A sua comunhão com Deus, ela fica limitada. Aí existem aquelas outras pessoas também que elas usam as orações como oração emergencial. Quando as coisas estão ruins, é o tempo que a pessoa mais ora. Deve orar com toda certeza. Quando as coisas não estão fáceis, nós devemos ser intensos nas nossas orações. Mas esse hábito, ele precisa ser gerado quando tudo vai bem. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque quando as coisas estão bem, significa dizer que Deus vai olhar para nós e vai dizer, a mesma comunhão que o meu filho, que a minha filha deseja e tem comigo quando as coisas não estão bem, nós nos amamos tanto que é a mesma comunhão que nós temos quando tudo vai bem. Amém?
É essa a necessidade que nós temos, em vivermos uma vida de oração, em termos esse momento especial no nosso dia, que seja aquele momento que talvez você esteja pensando comigo agora, olhando para como a sua casa é movimentada e se perguntando: meu Deus, como eu conseguiria adaptar esse momento na minha casa? Começando. O tempo, quando a gente quer, para tudo a gente dá um jeito. Amém? Não, mas olha, a minha vida, eu acordo 5 da manhã, eu chego em casa 7 da noite, é tudo tão corrido. Quando a gente quer, para tudo a gente dá um jeito. Então, para vivermos uma vida, irmãos, para vivermos uma vida de vitória, uma vida linda, uma vida em paz, dentro e fora, porque aquela vida de oração contínua, aquela vida de oração ativa, ela gera paz interior. Ela produz, ela aumenta, ela faz com que você tenha a paz muito forte e uma percepção muito grande de que as coisas, embora não estejam tão bem, mas você está vendo Deus agindo. Você consegue ter a percepção clara do agir de Deus, dos milagres do Senhor, daquilo que Deus tem para a sua vida se manifestando. E quando o seu hábito de oração, ele é contínuo, ele tem horário, você tem fidelidade nesse momento seu com Deus, o silêncio também ele se externiza. Porque aqui fora existem muitos barulhos. Vocês concordam comigo? Barulhos inúmeros. Mas infelizmente dentro de nós também. Às vezes existem barulhos que impedem que nós tenhamos momentos de comunhão com Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se você quiser viver momentos aonde você sente a paz de Deus e desfruta dessa paz, tanto dentro de você como fora, precisamos, em nome de Jesus, separarmos esse momento no nosso dia. Eu não sei qual seria o melhor momento para você, mas que esse seja um momento inegociável, Igreja de Jesus Cristo. Amém. Sabe que o que ocupa o nosso dia, o que nós sonhamos, o que nós queremos, depende da forma como nós desenvolvemos o nosso momento com o nosso Mestre, com o nosso amado Deus, que é aquele que nos deu, irmãos, Deus nos deu o livre acesso a Ele. A oração não é algo emergencial, não é algo mecânico, não é algo quando as coisas não estão bem, não é algo que você ora porque você cumpre aquele ritual diário. A oração é um diálogo maravilhoso com Deus. É um diálogo que quanto mais você desenvolver, mais feliz você será, mais leve você será, mais rápido você terá as respostas de oração, porque você vai entender a vontade de Deus e vai desenvolver isso muito bem na sua vida. Amém? Não é errado desejar que você tenha uma unção tão poderosa quanto a de Benihim, tá tudo bem. Mas só desejar é uma coisa linda. Amém, gente? É muito bom. Mas só desejar não é o mesmo que buscar. Irmãos, nessa vida, o que queremos, nós precisamos ter um passo de fé. Nós precisamos agir. Talvez você pense, mas Deus, Ele já me entende, Ele já me ouve, Ele me conhece por dentro e por fora. Irmãos, é verdade, mas Deus nos criou. Você pode dizer comigo? Deus me criou para ter comunhão com Ele. Eu não sei como tem sido sua vida de oração, mas eu espero que, se até hoje ela não está tão definida na sua vida, eu declaro em nome de Jesus Cristo, você saindo desse lugar já anotando, ou no seu celular como um lembrete, ou no caderninho de anotação que você tenha, ou na sua Bíblia, um momento seu com o Senhor.
Nesse momento que nós definimos como os nossos momentos que nós queremos ter com Deus, e sim, quando nós estamos diante do Senhor, irmãos, nós temos a promessa do nosso Mestre, que nós estaremos orando e nós teremos as respostas das nossas orações. Não é verdade? Graças a Deus, isso é um fato. Mas eu não sei se você já se perguntou, por que existem algumas orações que você já fez, que você crê, que já tem um tempo que você orou, vamos dizer 1 ano, 2, 5, 10, mas que até hoje você ainda não viu a resposta. Eu não sei qual tipo de questionamento fica na sua cabeça. O que passa na sua cabeça? E dependendo do que passa na sua cabeça, isso pode atrapalhar as suas orações e também pode desfazer as suas orações. Uma oração da mesma forma que ela pode ser desfeita, ela pode ser feita. Você também com a mesma intensidade, com o mesmo ânimo, rapidamente você pode desfazer as suas orações. E como? Vamos começar agora. Eu anotei aqui alguns tópicos. Eu acredito que hoje vai dar certo a gente ver. Eu vou procurar ser o mais breve possível. Sobre questões que têm, infelizmente, o poder de atrapalhar a sua oração. Digamos que você tem orado, tem colocado uma situação específica diante do Senhor, mas que você não tem visto resposta. Que você tem se perguntado do porquê. Existem algumas situações, irmãos, que é porque diante de Deus e daquela pessoa, essa situação já está definida. Mas aqui eu não quero me deter nesse assunto. Nós vamos ver agora quais são os inimigos que se levantam contra as nossas orações. O propósito de Deus sempre, irmãos, é ouvir as nossas orações sempre e responder. Amém? Sempre será assim. As nossas orações, existe algo que sem essa palavrinha tão pequenininha, mas tão poderosa, ela não vai funcionar, que é a fé. Então a oração, ela precisa de fé. Amém? Para funcionar. Temos a certeza que Deus sempre responde às nossas orações. Entretanto, existem obstáculos que podem surgir para impedir a manifestação do poder de Deus em nossa vida de oração. Eu quero agora trazer o primeiro obstáculo, que muito provavelmente conhecido de todos, mas a partir de hoje eu gostaria que vocês começassem a considerar esses detalhes para que você, quando orar, eu não sei se vocês já ouviram, isso aqui eu me lembrei, esse dia dando aula me veio em mente, que era algo que eu ouvia muito quando eu era nova convertida. Algumas pessoas têm momentos de orações, chamam outras pessoas para orar, e aquela pessoa que está ali disposta, todo momento de oração ela está presente, mas às vezes eu ouvia essas pessoas dizerem o seguinte, que o céu está de bronze, irmã. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso aqui, gente? Não foi só eu, ainda bem. Então algumas pessoas dizem, irmão, o céu está de bronze. Aí você pergunta a Deus por que o céu está de bronze. E sem o conhecimento das Escrituras Sagradas, o céu vai continuar de bronze. Porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus para estarmos familiarizados com os inimigos das nossas orações. Então, se você lê pouco a Bíblia, olha, irmãos, a oração, a fé, elas andam juntos. Amém? Mas a oração sem a leitura da palavra, a oração vai ficar comprometida. Um dos primeiros inimigos, você orou, fez aquela oração poderosa, naquele momento seu com Deus, separou aquele momento para conversar com o Senhor, e veio uma situação na sua vida, dentro da sua casa, que são problemas nos relacionamentos familiares. Existe um versículo que a palavra de Deus traz para nós, que é no primeiro livro de Pedro, capítulo 3, verso 7. Nesse versículo 3, 7, o primeiro livro de Pedro,
Esse versículo que é bastante conhecido de todos nós. Acho que eu vou me adiantando. Deu certo. Diz o seguinte: maridos, isso aqui também vale para as mulheres, tá bom? Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratando a sua mulher com o quê, irmãos? Com dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para que não se interrompam as vossas orações. Que é um ponto importante. Você fez aquela oração, acordou naquele dia com a raiva descontrolada do seu esposo ou do seu marido. Você foi para a presença do Senhor, você fez aquela oração linda, aquela oração que você sentiu paz e alegria. Porém, se as coisas não ficaram muito bem resolvidas naquele dia, se não houve um pedido de perdão entre o marido e a mulher, se não houve um diálogo, se não teve aquele abraço de dizer, tá tudo bem, eu perdoo você, infelizmente, é um inimigo para a sua oração. E enquanto essa situação permanecer dentro do seu lar, eu repito, o céu continuará de bronze. Irmãos, não tem como a oração ser bem-sucedida, ser uma oração que vai chegar diante do Senhor, se o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, ou até mesmo com os seus filhos, eles não estiverem em paz. Um dos inimigos das orações, e que de repente você pode estar orando e você está olhando de um lado e do outro, e muitas vezes culpando Deus. Mas nessa noite, Deus está nos dando a oportunidade de sabermos quem são os inimigos que podem destruir as nossas orações. Um dos primeiros é questões familiares mal resolvidas. Todos entenderam? Amém? Ok. Em seguida, nós podemos seguir também com a que vem, que está linkado com a falta de perdão, ou seja, tanto dentro do lar, no contexto familiar, como se você está com um problema com alguém que não faz parte da sua família, aqui nós temos mais um inimigo das nossas orações. Irmã, faz tanto tempo eu nem me lembro mais. Mas, quando você traz à memória aquela situação, o que você sente? O que você pensa? O que passa na sua cabeça? Quando você lembra como o seu corpo e as suas emoções reagem. Se você lembra daquela pessoa e não vem paz, e não vem tranquilidade, você precisa resolver isso. Porque as nossas orações é para chegar diante de Deus. Nós não temos como vivermos sem nos relacionarmos com o nosso Pai. Esse é mais um dos inimigos das nossas orações. Em seguida, que também está linkado com questões familiares, com a falta de perdão, vem contendas, brigas, confusões, também atrapalham as nossas orações. Às vezes, você pode ter isso como algo normal, algo comum, só que não é. É algo que compromete as respostas. Uma vida de oração vitoriosa e bem-sucedida. A mágoa, que gera contendas. A falta de perdão, que gera contendas. E vem um outro inimigo das orações, que o bichinho é perigoso. Lá em Provérbios, perdão por não estar com a referência, diz que aquele que se deixa levar por essa coisa tão ruim chamada inveja, é como se ele tivesse os seus ossos podres. É aquela pessoa que está com sérios problemas, que é se deixar levar pela inveja.
a inveja também, ela gera contendas e ela vai deixar as nossas orações aqui na terra. E as nossas orações, por causa do poder de Deus em nós, irmãos, elas existem para chegar até Deus e voltar para nós. Amém? Você vai cuidar muito bem das suas orações. A oração na vida de um filho de Deus é como uma via de mão dupla. Então, Deus diz, orai e vocês terão as respostas. E em seguida vem Deus com todas as respostas. Mas quando nós deixamos a segunda via comprometida, bloqueada, obstruída com situações que Deus está dizendo, isso vai impedir as orações de vocês, nós precisamos desobstruir essa via, para que Deus tenha passagem livre em nome de Jesus. Pense, traga a memória agora, quantas orações você e eu já fizemos. Você acha que eu nunca fiquei sem resposta? Já. Mas, irmãos, Deus nos convida a avaliarmos o nosso coração. Como está a sua vida? Como você tem se comportado? Está sempre armado, pronto para a guerra, pronto para a briga, pronto para a contenda, pronto para estar com raiva, pronto para estar irado? Você está comprometendo. E aí você pode olhar ao seu redor e por isso você vai sentir falta de muitas coisas. E não é isso que Deus quer. Deus quer nos ver, irmãos, com abundância no nosso lar. Sobrando para dar, sobrando para você dizer, basta, Senhor, já tem tanto que eu já estou satisfeito, ou já estou satisfeita com tanto que Deus tem derramado sobre minha vida. A promessa de Deus é a abundância. Porém, se você tem sentido algumas necessidades específicas, no que diz respeito à sua casa, à sua vida, aos seus relacionamentos, aos seus sonhos, dê uma avaliada na sua vida ainda hoje. Amém? Veja o que está precisando voltar para o seu lugar. Veja se você precisa liberar perdão. Veja como está sendo seu comportamento no seu lar. Se você tem perdido o controle facilmente. Olhe para Deus com fé, crendo que não é na nossa força. Sabe, irmãos, às vezes orações elas têm fracassado, orações elas não têm sido bem-sucedidas, porque as pessoas estão vivendo uma vida de oração com base na sua própria força. Você pode dizer, a graça do Senhor, diga mais alto, a graça do Senhor é quem me capacita e me habilita para todas as coisas. Então é ela que nos ajuda a amar quando é difícil amar alguém. É ela que nos ajuda a perdoar quando você não sabe o que dizer. Amém? Você pode estar se perguntando, eu não posso entrar nesse ponto também, que é oração em línguas. Se eu for entrar aqui, a gente só vai falar sobre isso até o final. Mas quando você estiver orando, que você não encontra resposta, você já não sabe mais o que dizer, qual a direção tomar, recorra à oração em línguas estranhas. Porque é a oração perfeita, que é certo que Deus vai responder. Amém? Mas cuide da sua vida de oração, assim como você cuida das demais coisas na sua vida. Mas que a sua vida de oração, que a minha, que a nossa vida de oração tenha prioridade. Em nome de Jesus. Amém? Tem um outro aspecto aqui que eu quero trazer como um dos inimigos. Na verdade, eu anotei 11. É muito, né? Só que tem mais, viu? O quarto é o egoísmo. A palavra de Deus nos fala no livro de Tiago, capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, versículo 3, no livro de Tiago. Que diz, vocês estão pedindo. Quem aqui tem pedido bastante a Deus? Eita glória, mas eu ouvi poucos amém. Gente, você pode chegar, olha, Deus não tem economia não, minha gente. Para com isso, pode pedir. Amém. Pedis. E o que acontece? E não recebem. Porque vocês estão pedindo
O que, gente? Vocês estão pedindo mal para esbanjardes em vossos prazeres. Talvez você leia isso aqui e diz, mas como é que eu posso estar pedindo mal? Como assim? Você pode estar tendo a motivação errada nas suas orações. Você pode estar tendo conflitos de interesses. Pode ser aquela oração onde você está pensando tanto em você, pedindo algo que na verdade aquilo pode se tornar prejudicial para a sua vida e você não sabe. Por isso que o conhecimento ele precisa estar associado às nossas orações, para que as nossas orações não sejam comprometidas pelo egoísmo, não estejam comprometidas por nossos próprios interesses, que muitas vezes não é o melhor para as nossas vidas. Eu anotei aqui 2 perguntas e eu gostaria que você refletisse sobre essas 2 perguntas. A primeira é: eu quero isso. Por exemplo, você pede algo para Deus. Eu acredito que todos nós aqui temos orado a Deus e colocado algo específico na presença do Senhor. É ou não é? Graças a Deus. As suas orações, uma reflexão para todos nós. A primeira é: eu quero isso para servir a Deus, aos outros, ou apenas para me sentir superior? É uma pergunta que fica. Quando você ora para, dependendo do que seja, para servir ao Senhor? Você está orando para servir aos outros, para amar o outro? Ou quando você ora em prol do que está no seu coração, dentro da sua oração mais frequente, você ora para ser superior aos outros? Sendo assim, a sua oração, infelizmente, ela vai continuar aqui na terra. Segundo, esse pedido, ele alimenta o meu ego ou ele fortalece o meu espírito? Sabe que oração é algo muito íntimo. Amém? É igual jejum. Como você está jejuando, as pessoas não precisam saber disso. O jejum é entre você e Deus. Ninguém precisa saber. Porque Jesus nos ensinou: quando estiver jejuando, lave o seu rosto, se ajeite, saia animado. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Quando você tem uma vida de oração intensa com Deus, às vezes você nem vai precisar dizer. Porque ao chegar no culto, quem estiver do seu lado vai ser abençoado. Porque a unção, ela começa a se espalhar ao seu redor. As pessoas começam a perceber o que Deus está fazendo através de você. E que você está tendo comunhão com Deus. Irmão, não viva sem isso. Viver sem oração é viver uma vida cristã rasa, superficial e muitas vezes triste. A vida cristã, ela é cheia de alegria. Ela é cheia de ânimo, oh glória. Ela é cheia de força. Ela é cheia de expectativa. Mas faltou oração, o nível de tudo isso vai baixar. Infelizmente. Seja intenso na sua vida de oração. Amém? Como já falei, as motivações erradas também podem comprometer. Lá no Salmo 66, 18, a palavra de Deus diz, 66, 18, diz: se eu no coração contemplo a vaidade, o Senhor, Ele não me teria ouvido. Ou seja, o nosso coração precisa estar pronto, cheio de alegria, determinação, sem vaidade, sem pensar no nosso próprio ego, sem exibicionismo, mas nos rendermos diante de Deus para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida. Amém? Uma outra coisa, irmãos, que isso daqui também, gente, isso aqui foi revelação para mim esses dias. Dando uma estudada um pouco mais sobre oração, isso aqui se revelou ao meu coração.
Uma das coisas que também compromete e é inimigo das nossas orações é a falta de generosidade. Vocês acreditam que a falta de generosidade para com o próximo é um inimigo das nossas orações? Sim. Irmã, mas olha, eu vivo numa vida tão escassa, eu vou dar o quê? Gente, a gente sempre tem algo para dar. Tem. Pode olhar ao seu redor. Um abraço, uma palavra abençoada. Quando terminar o culto, irmã, que sua semana seja aquela semana que você nunca imaginou. Milagrosa, cheia de bênção. Sabe, às vezes um mimo muda tudo. Às vezes a pessoa faz e não imagina o quanto aquilo foi especial para você. E eu fico emocionada, porque aqui tem muita gente que tem umas atitudes assim que surpreendem meu coração. E não se preocupe se sua atitude comigo é tão pequena às vezes. E você olha e diz, isso valeu tanto. Como eu amo, sabe, como eu acho lindo o povo de Deus fazendo coisas que movem meu coração e enchem meu coração de alegria. Às vezes, não importa o que seja, e não é só comigo. Somos uma igreja amada do Senhor. Somos uma igreja que ama. E como nós, em amor, com o amor que foi derramado nos nossos corações, que é o que diz em Romanos 5,5, esse amor tão poderoso que nos capacita para todas as coisas, é um amor que age com base naquilo que Deus fez nas nossas vidas. Você não vai abençoar somente alguém que te abençoa, você vai abençoar porque você foi guiado para abençoar. Não fique se questionando porque você já fez tanto. Um dia você vai ser surpreendido com alguém que você ama, com alguém que você cuida, com alguém que você mima. Faça a sua parte. Deixe que a sua generosidade flua como o ar que você respira, para que você viva uma oração poderosa. Não importa o que você tem feito por alguém. Eita, olhe, por menor que seja, tem chegado diante de Deus como aroma suave e haverá colheita. Você pode dizer junto comigo, eu estou pronto para receber as colheitas. Eu vivo com expectativa no meu coração de chegar momentos na minha vida de surpreender quem me ama e quem cuida de mim. Obrigada a todos vocês. Talvez você esteja aqui dizendo, mas ninguém nunca me deu nem um bombom. Faça você. Saia do seu lugar e reaja. Eu já vivi tempo dentro da igreja onde as mulheres se levantavam para ofertar na vida da outra. Eu já vivi tempos na igreja onde a mulher tirava seus brincos para ofertar na vida de alguém. Isso tem sido visto tão pouco. As orações, irmãos, elas estão enfraquecidas. Porque o inimigo tem sido mais forte do que o poder, do que a glória, do que a presença do Senhor, ativando aquilo que nós temos colocado diante dele em fé. Sandrinha, mas o que eu posso fazer é tão pouco. Dê o primeiro passo. Eu oro para que Deus me dê mais que suficiente para surpreender as pessoas que demonstram carinho e amor por mim nessa igreja, assim como pelo meu esposo. Mas lembre-se, o que você faz tem colheita. A palavra de Deus diz, no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 13. Está na Bíblia? Está na Bíblia.
Vamos para lá. Diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre. Finge que não está ouvindo, finge que ninguém precisa de você, finge que você não precisa dar nada a ninguém, finge que é isso, é você e você. A Bíblia diz: também clamará e não será ouvido. Ai, irmã, mas o que eu tenho é... não faz sentido, é muito pouco, é só um bombom. Dê. Tem um exemplo que eu gosto de contar do meu amigo Giordano. Ele sempre andou muito chique. Acho que vocês já perceberam. Uma elegância em pessoa. Quem quiser fazer um corte desse momento e mandar para ele, pode fazer. Que eu sou muito amiga dele e será uma honra honrá-lo nessa noite. E certa vez, ele foi para a igreja e ele estava sem dinheiro algum. E nesse dia ele decidiu vestir a melhor roupa. Ele foi muito elegante. Ele vestiu aqueles sapatos que brilham, não tem? Sapato masculino, que eu acho lindo, tem um brilho. Ele foi todo elegante, liso. Então quem olhasse para Jordane naquele dia diria: esse homem não precisa de R$2. Só que ele saiu de casa tão liso que ele desejou alguém ofertar R$2 na vida dele. Porque ele queria lanchar. Quando R$2 valia algo. E aí ele sai, termina o culto, lembro como hoje, lembro desse dia como hoje. Ele desce a calçada, quando ele chega na calçada, está lá todo elegante, todo fino, todo rico, porém liso. Chegou uma irmã para ele e disse: irmã, Deus me mandou, eu estou todo muito sem jeito. Imagina dar R$2, um homem todo elegante. Eu estou muito sem jeito, mas Deus me mandou te dar R$2. Eu disse: me dê aqui, irmã. Porque ele saiu de casa e pediu para que alguém fosse tocado para dar R$2 a ele. Às vezes você se constrange, traga. A irmã que me disse que ia me dar o que hoje? Machista, traga, eu como. É uma delícia. Irmãos, para de ficar constrangido, porque não é tanto, não é muito, é o que você faz que dá poder, gás, força às suas orações. Agora, sem generosidade, aqui vem a má notícia, que a sua oração fica aqui na terra, céu de bronze. Eita Jesus, misericórdia. Próximo ponto, corre, irmã. Dúvidas e incredulidade. Quer deixar sua oração aqui na terra sem passar do teto? Tenha dúvidas. Fique incrédulo. Acabou sua oração. Aqui mesmo vai ficar. Mas quer sua oração chegando aos céus? Fé. Amém? Próximo inimigo das nossas orações. Esse daqui é grave também. Falta de conhecimento do que temos e somos em Cristo. Se você não tem o conhecimento do que você tem, do que você é em Cristo, as suas orações também ficarão defasadas, comprometidas e aqui mesmo na terra. Oséias 4:6 diz que o povo de Deus estava perecendo, estava sendo destruído. Porque estava faltando o que, irmãos? O conhecer a palavra empodera as nossas orações. Não deixe que as suas orações permaneçam aqui inativas, porque nós precisamos delas, assim como o ar que nós respiramos. Amém? Agora vamos para o próximo. Confissões erradas. Eita glória, aquela oração afogueada, cheia de fé e alegria. É aquela oração que não tem quem segure. É aquela oração cheia de fogo, né? Aquela oração cheia de ânimo. É aquela oração que não tem quem roube de você. Mas terminou a oração, a primeira coisa que você faz é: será que vai dar certo? Eu orei, menina, eu orei com tanta fé. Sei não. Quando é amanhã, já não sabe mais de nada. Não lembra mais nem que oração fez.
A oração precisa ser lembrada para ser regada com fé e gratidão. Na verdade é com gratidão, porque com fé ela já foi feita. Então você precisa regar a sua oração. Pai, obrigado porque já é real. Obrigado porque eu não arredo o pé. Obrigado porque será assim. Obrigado porque eu creio. Obrigado porque Deus não muda. Irmãos, as nossas orações não vai deixar Deus melhor, porque Ele já é perfeitamente bom. Amém? Opa, vamos para a próxima. Eu quero dizer todos. O próximo inimigo das nossas orações: depender da fé dos outros. Você disse, pronto, agora pronto. E agora? Irmãos, quando nós recebemos ao Senhor, a Cristo Jesus, nós recebemos uma medida de fé. Todos nós, irmã, até, sim, você mesmo que está achando que não tem fé, você recebeu uma medida de fé. A palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que a fé vem pelo ouvir o quê? Às vezes você pode estar ouvindo tantos outros barulhos, vídeos o dia todo, comendo seu juízo. O tic-tuc, não tem? Aquele tic-tocozinho, né? Aquele videozinho curto, aquilo ali é violento, para roubar seu tempo e te deixar aquém. Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé, irmãos. Tá tudo bem pedirmos oração, amém? Tá tudo bem orarmos com os nossos irmãos, porque a oração uníssona, a oração da fé, a oração de concordância é bíblica. Mas nós precisamos crer na nossa própria fé. Você pode dizer comigo, eu preciso crer na minha própria fé. Porque sem isso, irmãos, pelo amor de Deus, vai estar sempre, ore por mim, ore por mim, ore por mim, porque senão, né? Então, cuide da sua fé, alimente a sua fé com a palavra de Deus. É com isso que alimenta a fé, amém, irmãos? Com a palavra de Deus. Um outro inimigo da fé, agora sim, eu estou concluindo, é orar repetitivamente. Aí você diz, como assim? Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 7. Mateus 6, 7. A Bíblia diz, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. Que foi Jesus que nos ensinou. Ele diz, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Porque eles acham que se eles orarem muito, falarem muito, a mesma coisa, eles serão ouvidos. Mas a oração da fé é, orou, crê, rega com ação de graça e dança, porque pela fé você já recebeu. Amém? Então, ficar orando, eita Deus, a mesma coisa. Eita. É aquela oração que você vai passar a vida toda orando, sem resposta. Então, para concluir, eu quero só para refrescar um pouco a memória, para que você se lembre que se de repente você está orando, orar, irmãos, não é questões emergenciais. Orar é um estilo de vida. Amém? É isso. Orou pouco, já sabe. Vai ser aquele crente frio, aquele crente não gosta de ser generoso, que anda na igreja, mas é aquela coisa como se a igreja fosse um clube social. Irmãos, nós precisamos sentir o poder que há nesse lugar. Glória a Deus. Então, vamos lá. Primeiro, problema nos relacionamentos familiares. Falta de perdão, contendas, brigas, confusões. Aí lá vem egoísmo, motivações erradas, falta de generosidade com o próximo, vai atrapalhar as suas orações e impedir as suas orações. Dúvidas e incredulidades.
Também. Falta de conhecimento do que temos e somos em Cristo. Também. Confissões erradas, depender da fé dos outros e orar repetitivamente. Olha, a partir de hoje, aqueles que já são graduados, já viram essa matéria, que é a oração que prevalece, não é isso? Vocês estão praticando, né? Os alunos do Rema desses dias. Amém? Ô glória! Vocês que já são graduados, já conhecem essa matéria. Irmã, faz tempo, nem lembrava mais. Se o seu módulo ainda está na sua casa, se você não jogou fora ou deu a alguém, emprestou, leia. Amém? Deixe sua oração tinindo, como diz nós aqui do Nordeste. Potencialize a sua oração. Amém? Não deixe que os inimigos da sua oração derrotem a sua vida vitoriosa nessa terra que é em Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, eu fico feliz e grata a Deus por essa oportunidade de compartilhar com vocês como você pode ter uma vida de oração bem-sucedida, uma vida de oração vitoriosa. Mas em nome de Jesus, saia daqui hoje decidido, amanhã eu vou começar a inserir na minha vida um momento de oração, aonde ele será para o resto da minha vida. Amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.